A armadilha invisível da classe média. A classe média não é pobre, mas também não é livre. E o problema é justamente esse. Quando você está na pobreza, o problema é claro. Falta dinheiro, falta margem, falta opção. Mas quando você está na classe média, o problema fica invisível. Você tem renda, tem crédito, tem acesso, tem padrão de vida, mas não tem liberdade real. E como a dor não é extrema, você não questiona. A armadilha da classe média não é a falta de dinheiro, é a falsa sensação de progresso. É viver em um nível confortável o suficiente para não mudar, mas dependente o suficiente para nunca sair do lugar estruturalmente. E isso pode durar 30 anos. A promessa que parece perfeita. Desde cedo nos venderam um modelo. Estude, consiga um bom emprego, construa carreira, financie um imóvel, contribua para a aposentadoria e viva tranquilo. Esse roteiro parece responsável, parece prudente, parece adulto. E por isso ele é tão poderoso. Mas esse modelo foi criado para a estabilidade, não para a liberdade. Existe uma diferença gigantesca entre ter estabilidade e ter autonomia. Estabilidade significa continuar funcionando. Autonomia significa poder parar. A classe média funciona, mas não pode parar. Se a renda ativa interrompe, tudo entra em risco. E se tudo depende da próxima entrada de dinheiro, isso não é liberdade. É dependência organizada. O aumento de renda que cria uma prisão maior. Existe uma lógica automática quase inconsciente. A renda sobe. O padrão sobe junto. Você ganha mais. Você melhora de vida. E isso parece natural. Mas existe um detalhe importante. A renda cresce, as despesas fixas crescem, as obrigações crescem. E quando obrigações crescem na mesma velocidade da renda, você não ficou mais rico. Você ficou mais caro. Mais caro para manter. Mais caro para sustentar. Mais caro para sobreviver. A riqueza cresce na margem. A classe média costuma viver no limite sofisticado. A confusão entre melhora e fortalecimento. Trocar de carro melhora a experiência. Reduzir dependência fortalece sua posição. Morar melhor melhora conforto. Acumular ativos fortalece sua base. Existe uma diferença brutal entre parecer melhor e estar mais forte. A classe média é especialista em melhoria visível, mas muitas vezes ignora fortalecimento invisível. O patrimônio líquido cresce devagar, o padrão de vida cresce rápido. E quando o padrão cresce mais rápido que o patrimônio, a estrutura enfraquece, mesmo que o estilo melhore. Você pode ganhar 20 mil por mês e ainda estar estruturalmente frágil, porque renda alta não significa liberdade, significa potencial. E potencial não realizado não constrói independência. O medo de reduzir padrão. Aqui está uma das partes mais profundas. Depois que você sobe um degrau social, voltar parece fracasso. Morar um pouco mais simples parece regressão. Dirigir um carro mais básico parece perda. Reduzir gastos parece retrocesso. Mas muitas vezes essa redução temporária é o que permitiria acumular capital real. O problema é que o ego resiste. A classe média não quer parecer que está andando para trás, mas às vezes é exatamente esse passo estratégico que cria liberdade futura. Quanto maior o padrão fixo, menor a flexibilidade. E flexibilidade é a moeda real da liberdade. Sem flexibilidade você não pode experimentar, não pode arriscar com inteligência, não pode diminuir ritmo, não pode reconstruir. Você só mantém. E manter não constrói independência.
Status como anestesia psicológica. Existe uma pressão invisível: mostrar evolução. Redes sociais intensificaram isso. Você não pode apenas estar bem, precisa parecer estar melhor. A classe média vive no meio da comparação constante. Não é rica o suficiente para ignorar validação, nem pobre o suficiente para desistir de tentar impressionar. Então, consome para afirmar. Restaurante melhor, celular mais recente, viagem internacional parcelada. Nada disso é errado isoladamente, mas quando o consumo vira mecanismo de validação emocional, ele deixa de ser racional. E validação financiada gera tensão futura. Riqueza é silenciosa, validação é barulhenta. E barulho raramente acumula patrimônio. A zona confortável que paralisa. A pobreza dói. A riqueza exige esforço. A classe média fica no meio. Existe conforto suficiente para evitar crise grave e desconforto suficiente para impedir ousadia. Essa zona intermediária é extremamente perigosa, porque não dói o bastante para provocar ruptura, mas também não liberta o suficiente para gerar autonomia. Você continua, ano após ano, mantendo o padrão, pagando as parcelas, subindo pequenos degraus, mas estruturalmente no mesmo lugar. E 20 anos passam rápido. Identidade atrelada ao cargo. Existe algo psicológico ainda mais profundo. O salário vira identidade. O cargo vira validação. Eu sou gerente. Eu sou concursado. Eu sou coordenador. Quando sua identidade depende do seu emprego, arriscar parece ameaçar quem você é. A classe média muitas vezes não tem medo de perder dinheiro. Tem medo de perder status, identidade. E isso cria imobilidade. Você prefere manter o que tem a enfrentar o desconforto de reconstruir algo maior. Mas liberdade exige desconforto calculado. Sem ele você mantém, não evolui. A venda sofisticada do tempo. A classe média vende tempo de forma eficiente, mas ainda vende tempo. Enquanto sua renda depende exclusivamente da sua presença ativa, você tem um teto estrutural. Não importa se ganha bem, se precisa estar lá todos os dias, existe limitação. Riqueza começa quando parte da renda não depende da sua presença constante. Pode ser investimento, pode ser negócio, pode ser ativo digital. Mas precisa existir algo que cresça mesmo quando você pausa. Sem isso, você troca energia por dinheiro indefinidamente. E energia é finita. A ilusão da aposentadoria garantida. Existe uma crença silenciosa. No futuro eu resolvo. Mas poucos fazem conta real. Quanto precisa acumular? Qual taxa real de retorno? Qual inflação real? Qual padrão de vida esperado? A classe média confia no tempo. Mas tempo sem estratégia é esperança. Esperança não constrói patrimônio. Estrutura constrói. E estrutura exige intenção consciente. O que realmente rompe essa armadilha? Não é abandonar emprego impulsivamente. Não é empreender sem preparo. Não é correr risco desnecessário. É criar margem. Margem financeira. Margem emocional. Margem de decisão. É desacelerar o padrão antes de aumentar a renda. É reduzir obrigações fixas. É aumentar ativos silenciosamente. É pensar em décadas. É trocar validação por estrutura. É aceitar parecer comum por alguns anos para se tornar independente por muitos. A classe média não está errada. Ela só está confortável demais. E conforto sem estratégia vira dependência prolongada. A armadilha invisível da classe média não é falta de dinheiro.
é viver bem o suficiente para não mudar e preso o suficiente para nunca ficar livre. Se você se identificou com algo aqui, isso não é crítica, é consciência. E consciência é o primeiro passo. Liberdade não começa quando você ganha muito. Começa quando você reduz dependência. E dependência é o verdadeiro oposto da riqueza. A maioria vai continuar no limite sofisticado. Mas você não precisa ser a maioria.